Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro da nossa 10ª campanha de oração às 3 horas da madrugada, hoje dia 5 de outubro de 2021 e graças a Deus mais uma vez nós estamos aqui juntos para nós orarmos, buscarmos a presença do nosso Deus, buscarmos a presença do nosso Pai, para nossas vidas, para o nosso lar, nossa casa, nossos negócios, para o favor da igreja, do Senhor, pedindo que Deus venha estar conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos socorrendo com a tua graça e com a sua misericórdia. Como diz a palavra de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor, a razão para nós não sermos consumidos. Aleluia. E seja mais uma vez bem-vindos a esse segundo encontro nosso dessa semana. Acontece às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E nós usamos a plataforma do Facebook para nós estarmos juntos, né? Uns motivando aos outros a estarem orando, buscando a presença de Deus em meio ao mar revolto, em meio às tempestades da vida, pararmos um tempo na madrugada para buscarmos a presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Ontem, infelizmente, nós não tivemos a transmissão, nós tivemos a oração às 3 horas da tarde, infelizmente nós não tivemos a transmissão devido à queda das plataformas digitais, né? O Instagram, o Face e também o Zap tiveram fora do ar ontem, mas graças a Deus, às 3 horas da tarde, o pastor Sebastião estava ali orando, pedindo a Deus para poder estar nos abençoando, concluindo da parte das 3 horas, em nome de Jesus. É o que nós queremos dizer para você. Se porventura acontecer alguma coisa, se porventura você perder, né, o horário, se porventura você não se despertar, ou você, né, levantar em outro horário, não se preocupe, né, busque a Deus, ore ao Senhor, né, concluindo o elo desse tempo, né, as etapas da campanha, não perder nenhuma etapa. Ou às vezes você pode fazer 3 dias, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, terça, quinta e sábado, quarta, sexta e domingo, 3 dias pelo menos, você fique bem à vontade. Mas sempre o nosso desejo é ter você participando conosco, em nome de Jesus, nesse tempo de oração, nesse tempo estranho. Ontem nós estávamos falando com o irmão na saída da igreja, apesar de termos uma noite meio de chuva, meio estranha, né? Chuva, e tivemos uma reunião e as pessoas, por causa da chuva, enfim, não puderam estar presentes, mas saindo da igreja ontem, depois de uma reunião, nós estávamos conversando com ele que o tempo é estranho. Antigamente nós vimos as pessoas andando mais na rua, mais à vontade, vimos pontos de ônibus cheios e hoje tudo é muito diferente. Ninguém deve ficar no ponto do ônibus até tarde da noite, senão é assaltado por uma pessoa. É lógico que por uma pessoa, eu falar o tipo de pessoa, por isso que eu cortei, para não ficar, né, falando coisas desnecessárias. Mas a pessoa não anda na rua mais por medo de ser abordada. A pessoa, muita coisa está estranho, não temos ônibus, tantos ônibus de noite como nós tínhamos, enfim. Bom, vamos deixar essas coisas para lá e vamos voltar para cá, enfim. Os tempos são diferentes, os tempos são outros. Livro de Mateus, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente saciadas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Olha que coisa maravilhosa. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres, felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A palavra de Deus nos fala sobre esse momento, nesse monte das bem-aventuranças, das bem-aventuranças. E aí ele fala de coisas preciosas que nós fazemos, e ele sempre tem uma palavra de amparo para tudo de bom que nós fazemos. Fazer o que é bom, o que é certo, talvez seja contrário à atitude de muita gente nesse mundo perverso, nesse mundo que, como diz Pedro em sua carta, jaz no maligno, ou seja, já está morto. Ele, mesmo em meio a esse mundo dessa forma, fazer aquilo que é certo é algo muito precioso. Fazer aquilo que é certo é algo muito maravilhoso. É muito gratificante, não pelo fato de fazermos porque teremos alguma recompensa, mas fazermos, realizarmos e de alguma forma fazer o bem sempre vai trazer algo precioso para nós. E depois que ele traz essas bem-aventuranças, ele fala de perseguição. Fala de sermos perseguidos, caluniados, difamados. É lógico que nós não gostamos disso, não gostamos que as pessoas falem mal da gente, pelo fato de não nos conhecermos, de não saber o que está no nosso coração. É ruim quando a pessoa fala de nós de uma forma negativa ou de uma forma, às vezes, pejorativa, né, caluniadora. É muito ruim isso. Mas a palavra de Deus, ele fala para nós, felizes são vocês. Né, quando somos insultados, caluniados, perseguidos por causa do Evangelho, por causa de nossa posição e por causa da nossa fé. É lógico que, como nós estamos falando, é ruim, mas o Senhor nos guarda e nos protege. Essa era a palavra que eu queria falar com você hoje. Desse Deus que guarda a vida da gente. Desse Deus que diz para a gente não parar, não esmorecermos, não fraquejarmos. É isso que eu queria falar com você. Vou direto ao assunto. Ontem estávamos pensando na madrugada, ontem levantamos e falamos sobre visão, ontem nós falamos sobre estarmos tendo visão, não apenas informação, neste mundo de informação. Poucas pessoas se locomovem por lado certo, ou não conseguem ir porque está lhe faltando visão. E essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje. Aquieta o teu coração, como o irmão soltou aí para nós. Tenha paciência e tenha fé naquilo que Deus vai fazer. Não pare. Mesmo que as coisas estejam difíceis, estejam complicadas, e sejam bem da verdade desanimadoras. Não pare. Mesmo se as coisas não estiverem confortáveis,
Não pare. Continue caminhando. Continue aguardando, esperando no Senhor. Continue prevalecendo no Senhor. Continue se esforçando no Senhor. Nele nós temos a nossa recompensa. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, ele diz que o nosso trabalho, o nosso esforço no Senhor não é em vão. Não é em vão. Aqui está as bem-aventuranças e todas elas, concluindo todas as atitudes, concluindo com algo, com a paz, com uma promessa, com o livramento, com o saciar, como realizar para nós. Não pare. Fale para as pessoas porque elas não parem, mesmo que em meio a tantas coisas, mesmo que ainda não tenham alcançado algo que elas queriam ou gostariam, não pare. Continue caminhando. Mesmo que não tenha forças nos braços, existe um poema que diz que quando o Senhor andava com o seu servo na areia, havia 4 passos, e havia o passo dele, do Senhor, havia pegadas na areia, havia comunhão, havia alegria, havia segurança, havia muita certeza das coisas, porque ali tinha 4 passos na areia dele e as 2 do Senhor. Mas de repente ele viu só uma pegada. Então veio no coração dele o medo, a insegurança, as incertezas, as preocupações da vida. E ele perguntou ao Senhor quando chegou: Senhor, eu caminhei a minha vida sozinho, o Senhor não caminhou mais comigo, o Senhor não esteve do meu lado mais comigo, eu passei por medo, inseguranças, eu passei por tristezas, eu passei por tantas coisas ruins, e eu só vi uma pegada na areia. E o Senhor chegou para ele e falou assim: eu nunca lhe abandonei, nunca lhe desampararei. Eu nunca deixei você desamparado. Eu nunca deixei você só. Quando era 2 pegadas, eu que estava, eram minhas pegadas, porque eu estava ali sustentando nos meus braços. Às vezes é assim que nós precisamos, ser sustentados nos braços de Deus. A bem da verdade, por mais que nós possamos fazer, inteligente que somos, uma hora precisamos do Senhor para poder nos conduzir. É nessa hora que a gente tem que confiar que Deus vai estar nos conduzindo. É nessa hora que temos que confiar que Deus vai estar nos socorrendo em meio aos desafios da vida. Como Pedro, que saiu a andar no mar junto com Jesus. Quando Pedro se aventurou a caminhar no mar junto com Jesus. Em meio àquela caminhada veio o medo, a insegurança, a incerteza, o apavoramento, veio toda uma preocupação. Ele sentiu algumas coisas sobre os seus pés, e aquela incerteza e aquela insegurança começou a fazer com que ele afundasse em meio ao mar. É estranho para um homem pescador ter que passar por um momento desse, não é verdade? É estranho para um homem pescador experiente passar por uma situação dessa, não é verdade? É muito estranho um pescador, um homem do mar, um homem experimentado no mar, passar por um medo desse. Mas ele enfrentou esse momento. Mas ao enfrentar esse momento, talvez para alguns seria vergonhoso, né? Olha, eu estou passando por isso. Eu não queria viver assim. Eu não queria viver isso. Eu não mereço isso. A bem da verdade, a gente sempre usa essa palavra, não mereço isso. Deus sabe que nós não merecemos a dor, infelizmente, mas ela faz parte daquele momento, daquelas incertezas, daquele medo. Pedro, ele clama ao Senhor Jesus.
Pedro, ele vai, estende a mão para o Senhor Jesus. Ele não se debate. Na verdade, a palavra de Deus não fala que ele começou a se debater na água, que ele tentou voltar a nado para o barco. Não. Ele não tentou voltar para o barco por sua força ou sua vontade. Ele volta ao barco nos braços do Senhor. Ele volta para os discípulos que ficaram no barco, acompanhando o Senhor por cima das águas. O barco não foi até eles. O barco ficou parado, à deriva, esperando. E, no meio da verdade, ninguém remava de tanto apavoramento que havia naquele local, por não saberem que era Jesus Cristo. Mas Pedro volta, entra no barco com Jesus. Ele não tenta voltar nadando, ele não tenta voltar boiando. Pelo contrário, ele não tentou naquele momento nenhuma ação própria, só de estender as mãos. Não desista. Esteja sempre com as mãos estendidas, crendo que Deus está te sustentando pela sua mão direita. Não tenha medo. Deus, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai realizar alguma coisa. Ah, Fernando, eu tenho passado todo este ano e ainda não vi. Tenha paciência. Falta 3 meses. E foi em 3 meses que Deus mudou a casa de Obed-edom. Foi em 3 meses que Deus transformou a casa de Obed-edom. Foi em 3 meses que Deus fez uma mudança na vida de Obed-edom. Quem sabe, nesses 3 meses, Deus não pode fazer uma reviravolta na sua casa. Não pode fazer uma reviravolta na sua vida. Foi assim que ele fez na casa de Obed-edom. Deus fez algo tão poderoso na casa dele que rei Davi ficou sabendo. O rei ficou sabendo que alguma coisa aconteceu na casa daquele homem. O palácio recebeu notícia. O palácio foi notificado. O rei foi notificado. Tem alguma coisa acontecendo na casa de Obed-edom, quando o Senhor deixou a arca lá, quando o Senhor permitiu que ela ficasse lá. Aconteceu algo na casa daquele homem. A arca, presença de Deus, a arca, poder da presença do nosso Deus. Em 3 meses, a vida daquele homem foi transformada. Ainda falta 3 meses para o final do ano. Sexta-feira que vem, sem ser esta, no dia 15 de novembro, 15 de outubro, dia 15 de outubro. Começaremos até dezembro, até a última sexta-feira de dezembro, dia 24 de dezembro, dia 17 de dezembro, nós estaremos orando para que nesses 3 meses Deus faça algo precioso na sua vida. Assim como ele fez na casa de Obed-edom. Serão as sextas-feiras, a partir do dia 15 de outubro até dia 17 de dezembro, nós vamos ter uma campanha de Obed-edom, orando e pedindo a Deus que venha fazer em 3 meses o que às vezes ele não fez em 9 meses. Que ele venha fazer em 3 meses o que ainda não aconteceu em 9 meses. Mas a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, não aconteceu nada. Ficou 3 meses na casa de Obed-edom e houve uma grande transformação. E eu creio que Deus vai fazer isso. Não desanime. Confie no Senhor. Não desanime. Permaneça firme, porque a vitória é certa no nome de Jesus. De que forma, de que maneira, não sabemos, mas a vitória virá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Vamos pedir a Deus para nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus presente, nosso Emanuel. Foi assim que Jesus, foi o nome que Jesus recebeu em seu nascimento, Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. O Deus presente na hora da alegria e o Deus presente na hora da tristeza. O Deus presente no momento da conquista e o Deus presente na hora de uma batalha perdida. Pai Santo, o Deus presente no mar convidando Pedro para andar sobre o mar, mas o Deus presente na hora da dificuldade de andar no mar. Esse Deus presente, nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Nós te louvamos, Pai, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é aquele que nos encoraja, o Senhor é aquele que nos enche de ânimo, o Senhor, ó Deus, é aquele que é a nossa alegria, nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. Não temos outra esperança que não seja o Senhor. Não temos outro caminho que não seja o Senhor. Não temos outro amparo que não seja o Senhor. Não queremos voltar a nado para o barco, da mesma forma que o Senhor nos ordenou e nos tirou para caminharmos contigo da nossa zona de conforto. Nos nossos recursos, na nossa jornada, o Senhor nos tirou, meu Pai, do nosso barco e nos fez andar sobre as águas, no sobrenatural. Andar na tua presença é andar no sobrenatural, é viver de fé em fé, é sempre estar de novidade de vida todos os dias. Andar na sua presença é andar em novidade de vida, é andar na fé, na esperança do outro dia. Andar contigo é andar no sobrenatural, é andar, meu Deus, na unção da cura e do milagre, é andar na unção, meu Deus, do livramento e da proteção. Andar contigo é andar no sobrenatural. E o Senhor nos chamou para andar contigo, andar no sobrenatural. Quantas vezes fomos curados, quantas vezes tivemos libertação, quantas vezes passamos por livramentos, quantas vezes passamos, ó Deus, por provações, e o Senhor tem nos guardado em todas elas, porque andamos nesse sobrenatural. É como o andar do Pedro sobre as águas, não querendo diminuir esse fato gigantesco, mas de uma forma figurada, andamos também. Mas não há momentos que há dificuldade, há lutas, há adversidade. E quantas pessoas querem nadar, voltar para o barco nadando, os seus próprios recursos, suas próprias vontades. Mas Pedro voltou ao barco na presença de Jesus. Queremos, ó Deus, estar sempre na sua presença, porque na sua presença há segurança. Às vezes não aconteceu o que a gente espera, não há o que a gente aguarda, mas na sua presença há segurança. Na sua presença há provisão. De 2 peixes o Senhor fez uma grande distribuição, de 5 pães o Senhor fez uma grande multiplicação. Não é andar contigo do ter,
mas é o andar contigo na fé de que vamos ter o que nós precisamos. Andar na fé, andar no sobrenatural, Senhor, é andar na fé, sabendo que nenhum fio de nossa cabeça é desapercebido diante dos seus olhos. Se a tua palavra diz que o Senhor, Pai, olha um fio insignificante que cai na nossa cabeça, imagina as nossas mais profundas necessidades. Profundas necessidades emocionais, espirituais, financeiras, morais, familiar. Por isso que nós nos colocamos na tua presença pedindo o seu milagre na vida familiar. O seu milagre, meu Deus, na família, nos filhos, na esposa, no esposo, no pai, na mãe. O milagre, meu Deus Todo-Poderoso. O sustentar das suas mãos, ó Pai, sobre a família. A família que está conosco, as famílias que estão conosco, meu Pai Todo-Poderoso. Famílias que têm passado por momentos difíceis, momentos, meu Pai, desafiadores neste mundo, tentando educar, criar os filhos com retidão, naquilo que é moral, e, ó Deus, enfrentando muitas adversidades. Meu Deus e meu Pai, venha suprir as necessidades da família, às vezes as necessidades de relacionamento, necessidade de cura, necessidade de libertação, necessidade, meu Deus, de livramento, necessidade, meu Pai, de prosperidade. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha alcançar a família agora, alcançar este homem no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus afazeres. Pai, venha multiplicar, venha, meu Pai, liberar, ó Deus, a unção de Jeová Jiré sobre a vida dele, o Deus provedor sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Pai da glória, Pai de misericórdia, venha, meu Deus, ajudar o teu filho. Venha, meu Pai, livrar das dores, venha livrar, meu Deus, das enfermidades, dos males, ó Deus, que às vezes se manifestaram no seu corpo, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, meu Pai, de uma forma sobrenatural, matar essa doença, essa dor, porque neste corpo é templo do Espírito Santo, e essa dor e essa enfermidade está de uma forma ilegal, meu Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre o seu filho, sobre a sua vida espiritual, avivando, meu Pai, a obra, avivando, meu Deus, o teu filho, despertando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, desperta os teus filhos, meu Pai. A tua palavra em Coríntios, ó Deus, fala daqueles que dormem, daqueles que estão, meu Deus, dormindo no Senhor. Não dormindo de uma forma física da morte, mas o dormir espiritual também, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, o dormir, ó Deus, como Dorcas, ó Deus, durante a noite, nas pregações de Paulo, ministrações profundas, e ele, meu Pai, acaba caindo, ó Deus, no sono. Meu Pai Todo-Poderoso, Pai, desperta aquele que dorme, meu Deus. Tua palavra diz no livro de Efésios que o Senhor fala sobre isso: levanta de dentre os mortos. Aquele que dorme, Cristo o revelará. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua obra, desperta a igreja. Vivemos, ó Deus, um momento de pós-pandemia, as sensações, ó Deus, que tomam conta de nós, ó Deus.
sensações, ó Deus, que tomam conta das nossas emoções, que às vezes tentam nos distanciar da tua presença. Ajude a sua igreja, Pai. A igreja que é o lugar onde o evangelho é pregado, meu Pai, onde o evangelho é anunciado. Leve as almas, ó Deus, a tua palavra diz que almas são acrescentadas pelo teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais belo, profundo e erudito seja o discurso, meu Pai, só o teu Espírito Santo tem o poder de convencer. Que o Senhor, meu Pai, leve as almas para serem salvas. Aqueles que estarão contigo em glória, meu Deus, meu Pai. E nos prepare para o grande dia. Em nome de Jesus nós te pedimos isso em oração, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos em oração, crendo no teu milagre, crendo na tua provisão, crendo, meu Pai, que o Senhor vai nos sustentar para louvor e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, hoje e sempre, para louvor da tua glória. Amém e amém, Jesus. Amados de Deus, bom dia, Deus abençoe. Que amanhã nós possamos estar juntos mais uma vez em oração. Nosso terceiro dia da nossa 10ª campanha de oração pela madrugada. Fique firme, Deus vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Um bom dia, paz seja convosco e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe.